Coisas que são normais para os brasileiros que deixam os gringos em choque. Esse é o vídeo que nós vamos ver hoje aqui. Tem muitos gringos no Brasil e a gente cresce com a nossa cultura e acha que a cultura de todo mundo é parecida, né? Mas a cultura do Brasil é muito diferente de outras culturas aí. Coisas que pra gente no dia a dia é normal, para os gringos parece coisa de outro mundo. Quando eles chegam aqui, eles veem essas coisas, eles ficam em choque, ficam não querendo acreditar no que estão vendo. Então, esse é o assunto do vídeo que vamos ver aqui agora, mas primeiro, antes de irmos aí para o vídeo, peço para você se inscrever no canal, é muito importante se inscrever. Também é importante ativar o sininho das notificações, porque temos vídeo aqui no canal todos os dias. E você ativando o sininho das notificações, você vai ficar por dentro aí dos próximos vídeos, vai receber a notificação do YouTube para os próximos vídeos. E se você já se inscreveu, é bom verificar, se já tem algum tempo que já é inscrito, é bom verificar se está inscrito, porque está acontecendo um bug, né, no YouTube, que a pessoa se inscreve, aí passa um tempo e o YouTube desinscreve sozinho. Então está acontecendo muito dia esse com o YouTube. Verifique aí a sua inscrição. Então, sem mais delongas, bora para o conteúdo do vídeo, ver o que os gringos acham aqui de estranho, o que eles ficam chocados aqui no Brasil. No lado das estradas. Primeira vez que eu vi isso, eu pensei coisas que são normais demais para brasileiros, mas que deixam os gringos doidos. Os fogos que tem de vez em quando no lado das estradas. Primeira vez que eu vi isso, eu pensei, hoje é o dia que eu vou morrer, porque tem um fogão e a gente vai passar do lado. Eu fiquei tipo, você viu? Tem um fogo, a gente deveria ir embora, né? E para as pessoas era tipo, é a coisa mais normal aqui. Não é muito normal não, porque o povo taca fogo, né? Soltos na rua e que ninguém rouba. Não sei mais nas cidadinhas, do lado das praias, que eu vi isso. Mas eu vi muito aí soltos cavalos que são de alguma pessoa. Esse cavalo tem gato Imagina também. as pessoas que moram lá devem saber, esse é o cavalo do Thiago. Então ninguém rouba, mas me deixou doida no começo. Nunca pensaria ver isso. A quantidade de edifícios que tem em São Paulo. É um mar de prédios. Nunca vi nada igual. E depois de morar no Brasil, virou a coisa mais normal que tem. Mas para gringos chegando no Brasil, é uma doideira. Coisas que eu nunca vi na minha vida até chegar aqui no Brasil. Olham isso, gente. Árvores de manga. Uau. É coisa simples, né? Mas os outros países não A tem. mais maravilhosa do mundo que eu vi na minha vida. Eles têm que cantar com o pé de manga aí. Olha, cheia de manga. Eu entendo, talvez para os brasileiros essas coisas tão normal, é tão óbvio, né? Claro, você anda na rua no Brasil, é cheio de árvores de frutas de verdade. Frutas de caju, frutas de manga, frutas de banana. É normal para vocês, eu entendo. Mas, realmente, para qualquer pessoa que não é brasileiro, viaja aqui para visitar, uma coisa mais extraordinária do mundo. Ver árvores de fruta não é uma coisa comum no mundo. Eu sei que vocês acham normal, é comum, mas não é, eu juro. Oh, meu Deus. Brasileiro é comum, mas comum não é. Eu vi caju na minha vida. Normal assim. Uau, essa é a primeira vez. Olha, essa daqui é o frutas de caju, né? Essa, acredito, essa é o caju? Ou essa aqui é caju? Não sei. A outra é castanha e o caju é o primeiro. Fica assim andando, é de nada. Árvores de caju. Uau. Podem me julgar, não me importo. Quero tirar uma foto pra mim e pra ela, juntos. Gente, que uma coisa muito maravilhosa. E essas coisas, quando eu falo para minha família lá na Síria, ou meus amigos que estão, né, na Europa ou até na Síria, eles acham muito engraçado e muito interessante. Eu sempre fico tirando fotos e mandando para eles, tipo, gente, é verdade, eu não tô fazendo Photoshop, né? É o Brasil de verdade. Amo.
Nós somos cubanos e moramos no Brasil há 6 anos. Essas são as 3 coisas que mais nos chocaram quando chegamos no Brasil. Ter acesso à internet. Caso você não saiba, em Cuba a internet ela é regulamentada. É muito difícil você ter internet no seu celular ou você ter internet na sua própria casa. Os cubanos, eles precisam comprar um cartãozinho com algumas horas, aí eles vão num parque de Wi-Fi, se conectam lá pelas horas que eles pagaram. Só que assim, é algo muito caro, é muito difícil o cubano, né, poder ter acesso assim, tipo, toda hora à internet. Sim, uma boa diferença é a internet. Aqui a gente tá 24 horas conectado, conseguindo se comunicar, mas lá é bem diferente. Aqui a gente tem acesso às redes sociais. Por exemplo, lá em Cuba ninguém usava o Instagram, só o Facebook e rara vez alguém usava alguma outra. Porque o Instagram, ele consome mais megas, mais internet. E aí os cubanos quase nem entram no Instagram porque consomem muito mais. Então, quando eles pagam essas horas de internet, eles tentam economizar o máximo possível, resolver tudo nessas horas, tipo 1, 2 horas que eles conseguem comprar, porque realmente é muito difícil. Uma coisa que chocou bastante a gente foi a questão da saúde e da educação gratuita. Eles viviam falando que lá era tudo de graça, que era só lá. Obviamente, né? Verdade. A gente achava de que só existia lá em Cuba, a gente tinha que pagar a saúde, a educação, mas aqui também tem coisas gratuitas. Até nossos amigos lá em Cuba ficavam chocados quando a gente falava isso, porque foi uma mentira que foi contada faz muito tempo e continua, né? Algo que nos chocou muito também é a facilidade que você tem para obter as coisas. Gente, em Cuba, você para ter um par de tênis, por exemplo, você demora anos para você conseguir. Enquanto aqui no Brasil, você pode obter as coisas, inclusive você pode ter elas e ir pagando depois, né? E aí, por isso tem os cartões de crédito. É uma coisa que a gente não conhecia, não sabíamos nada, né, de cartão de crédito. Verdade. Foi algo novo para nós. Em 6 anos, a gente aqui no Brasil conseguiu conquistar coisas que demoraria uma vida inteira para ter lá em Cuba. Verdade. Se você gostou desse vídeo, compartilha para uma pessoa que ainda acha que Cuba é um paraíso. Relatos de uma russa morando no Brasil. Isso aqui é parte 2 das coisas que me chocaram muito no Brasil. E essa coisa, na realidade, me choca até hoje em dia, e é o chuveiro elétrico. Na Rússia, a gente, desde criança, é ensinado que eletricidade e água não é uma coisa que combina, que tem que sempre evitar qualquer fio, qualquer... né, não carregar muita coisa. Não... Tá falando aqui uma coisa que os gringos não entendem. O chuveiro elétrico, a água não vai na eletricidade do chuveiro. O chuveiro elétrico, a água vai na resistência. A resistência, a eletricidade esquenta a resistência. Então a água não passa junto com a eletricidade. Uma coisa ela falou que tá certa, a eletricidade e a água não combinam, e não combinam mesmo. Mas é porque a cabecinha dos gringos ainda não está evoluída para o chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico, a água não encosta na eletricidade, né? Encosta na resistência, tem uma coisinha chamada resistência, a energia serve para esquentar essa resistência e a resistência que esquenta a água, não é a eletricidade. Mas com o tempo ela vai aprender. Colocar muita coisa na tomada na água, porque eletricidade e água não se combinam. E quando eu só cheguei no Brasil, eu fiquei muito incomodada com esse chuveiro elétrico, tinha medo de tomar banho. Com o tempo eu acostumei, e agora também eu penso pela lógica: se alguma pessoa já fosse de arrasta para cima por causa de um chuveiro elétrico, com certeza isso saísse nas notícias, não sei, né? Então essa informação ia ser tipo, como falar, divulgada muito rápido. Então com certeza isso é um caso muito raro ou impossível, então tá tudo bem. Assim eu consegui vencer meu medo, mas até hoje em dia eu não acho que isso é muito prático. O Brasil tem 200 milhões de pessoas, ninguém não sei, morreu por tomar banho de chuveiro. Os sistemas seriam melhores, mas com o tempo acostumei e agora estou de boa. E vocês sabiam que chuveiro elétrico não é comum na Europa e nos outros países, que é coisa bem brasileira ou não? Eu sei que hoje eu vou contar sobre 5 choques culturais que eu tive quando cheguei no Brasil. Primeiro foi cumprimento com beijos e abraços. Na Coreia, oi é de longe, oi. E aqui era abraço, beijo, tudo quanto é lado. Isso pra mim era constrangedor. Segundo, tinha muita carne em todas as refeições praticamente. Lá na Coreia a carne é cara, não tem terra para criar gado, então é caro. Cheguei no Brasil, carne tudo quanto é lado, era bom também. Terceiro, chamar de você para todo mundo.
Na Coreia isso é rígido. Tem chamados assim honoríficos para cada ocasião, né? Hyung, Duna, Oni, talvez você já escutou no dorama. Aqui era você, né? 5 anos, 10 anos de diferença Não é era só você você não, tem também. vários tipos. Então isso, Você certo ponto, me tem vários choquei bastante. Quarto, as escolas liberavam os alunos meio-dia. Oxe, na Coreia, ó, eu vim com 13 anos. Com 12 anos, teve às vezes que voltei para casa às 20 horas, 21 horas. Minha irmã, que tinha 16 anos, primeiro ano colegial, ela voltava 10, 11, meia-noite às vezes. E aqui bateu meio-dia liberado. porque não é Isso integral. era muito bom. Quinto, diversidade em anúncios. Lá na Coreia, quem aparece na TV ou anúncios na rua também, no busão e tal, tem que ter uma pele impecável, tudo dentro do padrão, perfeitinho, perfeitinha. Aqui no Brasil, não. Você vê anúncios de faculdade, universidade, por exemplo, tem lá alunos de todo tipo, né? E isso, até certo ponto, falei, nossa, isso é bom. Isso não quer dizer que é perfeito, que não é perfeito. É porque o Brasil tem uma diversidade de raças, né? Então, não quer dizer que não é perfeito. É porque na Coreia é tudo parecido, né? Tudo igual. Você olha na cara de um coreano, é tudo parecido. O outro parece que tudo é irmão gêmeos, né? São irmãos gêmeos. No Brasil, não. O Brasil tem várias raças, né? Não é porque tem uma modelo morena que a pele dela é mais ruim. O cabelo dela tem um modelo de cabelo, vários modelos. Então, o Brasil, a riqueza do Brasil é essa diversidade. Uma coisa que a gente não se vê na Coreia, né? Que tinha essa cobrança pela beleza, né? Aqui não. Aqui a diversidade era bem aceita desde antes. Então foram esses 5 Desde o choques início. que eu tive quando cheguei no O Brasil. Brasil cresceu na diversidade. Choques culturais que eu tive quando cheguei no Brasil. Faz 3 anos agora que eu estou morando no Brasil. E quando eu cheguei, Uau, dela é eu tive baixo, alguns choques culturais. Acho que dá isso pra todo mundo quando você sai do seu país de origem para ir para outro. Que no meu caso, eu estava morando em Paris, eu cheguei em São Paulo. Então tiveram algum choque, um tempo de adaptação. E eu queria contar as coisas que me deram o maior choque cultural. Então, conta aí, fala pra nós. Primeiro, era o banheiro elétrico, com a fiação assim que você vê. Porque, por exemplo, na França a gente usa gás, o chuveiro a gás, né? Então eu nunca tinha visto da minha vida inteira um chuveiro com fiação elétrica. E na minha mente, água, eletricidade, Não combina. choque, explosão. Não é eu ia água tomar com um choque. eletricidade, é Então, a água primeira com vez que calor. eu fui tomar um banho no chuveiro elétrico, eu lembro, nossa, eu fiz todo um drama antes de encostar. Que eu tava morrendo de medo de tomar um choque, né? Mas deu tudo certo, zero choque até agora e é isso. Mas não vou mentir pra vocês, quando você olha a primeira vez, eu pensei, falei, é uma pegadinha. Uma pegadinha. Porque, enfim, não é comum, mas depois que a gente se acostuma, é isso, né? A outra coisa foi meio que o calor humano das pessoas. Meio que eu já sabia, mas não sabia que era nesse nível. Todo mundo que mora na Europa sabe que geralmente as pessoas da América Latina são mais calorosas e tal. Só que quando eu cheguei em São Paulo, que eu, tipo, chegava nas lojas, qualquer lugar, e a pessoa falava, ai, tudo bem, meu anjo? Ai, ei, meu amor, não sei o que. Uma pessoa sempre, tipo, que está vendendo uma coisa. Eu pensei, nossa, até fiz um outro vídeo, porque eu achava que as pessoas estavam dando em cima de mim, eu tava me achando muito. Mas eu percebi, não é isso. É uma coisa do Brasil, e eu preciso me adaptar, é normal. Eu digo que é um choque cultural muito grande, porque, por exemplo, na França, as pessoas são bem mais frias. Assim, literalmente ninguém vai te chamar de amor, a não ser que seja seu namorado e tal. Então, é bem diferente e a gente, tipo, dá um bug na mente. Mas eu gosto, é bem legal e tal. E uma vez que a gente se acostuma, fica até... legalzinho. Tem uma outra coisa que me surpreendeu, não é tão choque cultural, mas uma coisa que me surpreendeu bastante é a questão... Eu vi isso mais quando eu fui no Rio de Janeiro. As pessoas descoloram os pelos, nunca tinha visto, e O Brasil tem isso. bronzagem com a fita, que marca muito. Quando eu vi isso no Rio, porque no início, quando eu cheguei no Brasil e que eu fui no Rio, eu falei, nossa, quando eu fico bronzeada, minha marca de biquíni não fica assim. O que essas pessoas estão fazendo? E aí, quando eu vi a primeira vez que colocar uma fita, colocar um produto, eu fiquei, ok. Não, realmente, falei, não, ok, os brasileiros estão em 2050 já, a gente tá atrasado. Mas eu fiquei muito chocada. Pra mim era muito
assim, diferente. Nunca tinha visto isso da minha vida. Já viajei em outros lugares da Europa e tal, no Caribe também, e nunca tinha visto. Aí depois eu mostrava pra todas as minhas amigas, e tipo, é um assunto que meio que divide. Tem umas que falam, não, isso é muito ruim, é muito feio, é horroroso. É outra parte, eu quero pra ontem. Então, isso são coisas que, vamos dizer, me surpreenderam quando eu cheguei no Brasil, mas são diferenças culturais assim, normal, se trocar de país, então vai ter coisas diferentes, mas nada negativo e tal. E é isso. Coisas que provavelmente vão chocar os coreanos se eles tivessem um relacionamento com os brasileiros. Primeiro, com certeza, seria o jeito de falar. A gente aqui no Brasil não trata ninguém com nenhuma formalidade excessiva, o que não acontece na Coreia do Sul. Na Coreia, mesmo que você tenha um mês de diferença, uma semana de diferença, você já tem que tratar o outro de maneira formal. Talvez o excesso de liberdade com pessoas do sexo oposto também seja algo bem chocante para os coreanos. É muito comum que a gente veja nas ruas 2 amigos homens ou 2 amigas meninas tendo mais contato físico, o que não acontece entre pessoas de sexos opostos. E aqui no Brasil é muito comum que mulheres sejam amigas de homens e tenham mais contato físico, mais proximidade com esse amigo. Além disso, fazer barulho em locais públicos também pode ser bem estranho para os coreanos. Nesse sentido, existem algumas diferenças culturais. Para os coreanos não é feio você fazer barulho enquanto você mastiga, mas é estranho você fazer barulho enquanto você está no metrô. Por exemplo, deixar o som alto, ou falar no viva voz, ou deixar o telefone muito alto, coisas assim, sabe? E por fim, a lerdeza para caminhar com certeza seria algo muito incômodo para os coreanos. Quem já foi para a Coreia do Sul sabe que os coreanos costumam caminhar muito rápido, e se você estiver na frente deles, provavelmente eles vão esbarrar em você e não vão nem pedir desculpa. E a gente brasileiro que está acostumado, né, com um passinho mais lento, não vai conseguir entender isso. Pessoal, eu sou francês e eu reparei uma coisa na academia que é muito interessante. Que não fede aqui. Não fede. Tipo, assim, acabei de passar na frente de pessoas, assim, que malharam e tal, correram e não fedem. Coisas que eu fiquei muito chocado quando eu vim pro Brasil. Primeiro, feira. Nossa, a informalidade da feira, assim, aquela gritaria, né? Aquele povo alegre, vendendo fruta, vendendo pastel, vendendo carne, peixe. Toda aquela alegria, assim, de brasileiro, assim, de feira, eu lembro que eu fiquei muito chocado. Né? Quando eu vim pro Brasil, eu não me adaptei muito bem, assim, demorei um pouquinho pra gostar do país. Mas desde o começo, uma coisa que eu gostava bastante era a feira. Então era sexta-feira, eu lembro de manhã, assim, né? Como eu estudava de tarde quando eu vim pra cá, então eu ia de manhã lá na feira. E aí eu gostava muito de experimentar frutas, mas principalmente pastel de vento. Nossa, como era bom. Então comprava e ficava comendo a semana inteira pastel de vento, né? Então primeira coisa, feira. Segunda coisa, cumprimentar as mulheres com beijo na bochecha. Nossa, isso daqui eu achava extremamente estranho quando eu vim pra cá. Eu lembro que, assim, não conseguia, né? Então era professoras, né? Era as tias, às vezes, assim, pessoal do parentes, assim, né? Vinha cumprimentar com beijo na bochecha, mas eu não entendia nada e ficava meio de longe, assim, tipo encontrava a pessoa e vinha assim, né? Aí eu ficava, não sei o que, tudo bom? Né? E aí, meninas da escola também cumprimentavam a bochecha, eu não entendia nada e eu não gostava na época também, que eu lembro que eu achava muito, muito próximo, assim, demais, né? Então essa cultura de cumprimentar na bochecha, assim, eu achava muito bizarro. Terceira coisa, buracos na rua. Nossa, não sei se dá pra acreditar, mas quando eu vim pra cá, uns 10, 15 minutos de distância de carro, assim, já era suficiente pra eu ficar passando mal, descer do carro e ficar parado, assim, na rua, só descansando, só respirando, porque não aguentava e ficava passando mal, senão ia acabar saindo, assim, então eu ficava respirando. E eu lembro até hoje, sempre que pegava carro, eu já ficava, meu Deus do céu, né? Nossa, vai pegar carro de novo. E aí a quantidade de lombada, a quantidade de buraco, aquele freia, né, não freia, não sei o que, tudo aquilo lá, lembro que passava muito mal. Mas isso porque no Japão, né, as ruas são muito lisas, não tem lombada, as pessoas respeitam bastante o trânsito, então não tem essa necessidade de ficar freando bruscamente, ou tipo, ficar assim, sabe assim, né, desnecessariamente. Então é uma coisa que vinha pro Brasil assim, eu lembro que ficava, nossa, né, não tem como. Quarta coisa, a quantidade de grafite e pichação. Nossa, isso aqui eu lembro que também não gostava muito, porque as pichações eu não achava bonito. Hoje eu entendo que a arte, né, a expressão de povo, assim, da rua, mas eu não gostava e achava extremamente feio as pichações, e eu ficava com medo dos lugares que tinha pichação. Isso porque no Japão também, obviamente, não tem pichação, são culturas diferentes, não tem certo ou errado, tá, pessoal, mas são culturas diferentes. Mas, né, eu lembro que via embaixo da ponte, nas paredes, e aí ficava, meu Deus do céu, nossa, ficava com medo. E uns desenhos são meio, assim, na minha percepção, os desenhos são meio feios também, né? Então tinha alguns desenhos que dava medo, assim, e eu lembro que ficava, caramba,
né, como assim tem essa pichação? E surgia pichação nova a cada uma semana, não sei o quê. Então era uma coisa que me afastava bastante também. Ah, mas Hideki, agora você gosta do Brasil? Sim, eu gosto bastante do Brasil, inclusive eu moro aqui por opção, porque eu aprecio bastante essa calorosidade e receptividade das pessoas, e todo esse clima tropical, todo esse vento, clima perfeito, então é um lugar mais alegre, é um lugar mais divertido e tudo mais. E hoje eu moro no Brasil por opção. Ah, quanto tempo você demorou pra gostar do Brasil? Mais ou menos, eu lembro que uns 7 anos até passar a falar que eu quero ficar no Brasil. Então todo mundo me perguntava, você prefere Brasil ou Japão? E eu falava Japão. Por muito tempo eu falava Japão. Mas uns 7 anos, mais ou menos quando eu fiz 18 anos pra cá, aí eu preferi o Brasil, mas justamente por todo esse fator de pessoas e receptividade das pessoas e toda, né, essa alegria das pessoas. Ele ficou 7 anos no Brasil, falando que gostava do Japão. Depois, acho que ele demorou para entender a cultura do Brasil. E quando ele entendeu, ele resolveu aí, morar de vez no Brasil. Então aí nós vimos aí vários gringos aí falando do choque cultural com um simples pé de manga, um simples pé de caju, porque no país deles não tem, aqui no Brasil tem, né? A gente é acostumado, todo lugar tem um pé de manga, um pé de caju, então para eles não tem costume de ver. Mesma coisa de neve, né? Quem vê neve todo dia não se empolga, né? Então, essas coisas são várias coisas que tem no Brasil que a gente vê todo dia e não tá nem aí, nem se importa. E quando o gringo chega aqui, vira uma atração turística para eles, eles tiram foto, mandam para os parentes, né? Tiram foto faz uma selfie com o pé de manga, né? Tirando foto do pé de manga, faz uma selfie segurando uma fruta, então isso é que empolga os gringos. A informação do chuveiro. O chuveiro até brasileiro, né? Que é mal informado, chuveiro elétrico não é energia, né? Que eles falam que a água e a energia não se dão bem mesmo, leva choque. Só que o chuveiro é o seguinte, ele é elétrico, mas o que esquenta é a resistência, não é a energia esquenta a resistência e a água passa na resistência. Então a água não tem contato com a eletricidade, ela tem contato com a resistência que é o calor. É a mesma coisa do gás deles, né? O chuveiro deles é gás. A água não vai entrar em contato com o gás vai ser usado para esquentar. Então, no caso, aí a eletricidade faz o papel do gás, né, que esquenta a resistência. Então, gringos que estão vendo esse vídeo aqui, não se preocupe que vocês não estão tomando banho com água que está em contato com a eletricidade, mas sim em contato em contato com a resistência. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.